Bom, ontem tivemos um evento em Brasília, um evento que gerou uma discussão política, porque este evento não compareceu o presidente do Senado, não compareceu o presidente da Câmara, aí a gente ficou nessa discussão, a Alcolumbre não foi, o Mota não foi. Não é importante. Importante é a discussão que o presidente da República colocou sobre a mesa, falando de trabalho, falando das relações de trabalho. O que ele fez ontem? Houve a sanção da lei que isenta do pagamento do imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000 por mês. Lembrando que a tabela do imposto de renda foi represada durante muito tempo e que, se não tivesse sido represada, ninguém iria faturar politicamente isso, simplesmente a gente estaria com 5 mil hoje numa boa. Mas aí ficaram represando, inclusive governos do PT ficaram segurando e, de repente, agora vamos fazer a isenção. Aí parece que é um grande presente que a sociedade recebeu. Presente nenhum, a sociedade teria direito a estar com 5 mil hoje se a tabela tivesse sido reajustada. Aí cria-se essa incrível cerimônia e tal, e o presidente fez um discurso sobre isso, e ele falou algumas coisas, falou várias coisas na verdade, e eu queria destacar 2 pontos do presidente. Primeiro ponto, o presidente falou o seguinte, não falou, Larissa? Nós temos que saber quando, mas nós vamos ter que avançar. São coisas que a sociedade moderna do século XXI exige. A gente não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943. Não é possível. Não é possível. Os métodos são outros. A inteligência foi aprimorada. Sabe? Essa revolução digital mudou a lógica, inclusive, da produção. Então, o que o presidente estava abordando? O tema da jornada de trabalho. Tem uma proposta de emenda constitucional para reduzir a jornada de trabalho de forma importante. Vai fazer com que as pessoas, se essa proposta avançar, que é uma proposta absolutamente irresponsável, se ela avançar, a gente vai botar na Constituição uma redução da jornada de trabalho, que hoje a lei permite um 6 por 1, mas que a maior parte das pessoas trabalha 5 por 2, e viraria 4 por 3, ou seja, as pessoas trabalhariam 4 horas, 4 dias na semana e descansariam 3. Como é que ficariam os postos de atendimento do INSS? Como é que ficariam os hospitais? Como é que ficariam as farmácias? Como é que ficariam os supermercados? Como é que ficariam as empresas? A gente ia contratar mais gente. Olha que coisa simples, né? Na verdade, a gente iria onerar o custo da manutenção dos postos em 22%. É uma coisa inacreditável. Imagina o Estado, que já é perdulário e gasta uma montoeira de dinheiro, tendo que colocar mais gente nos postos do INSS. Teria que colocar mais... Onde é que você arruma médico, enfermeiro, farmacêutico, atendentes? Aonde arrumar? Né? Nós já temos dificuldade para arrumar mão de obra hoje, num país que é absolutamente improdutivo. A gente tem que enfrentar essa verdade. O Brasil é um país improdutivo. Então é o seguinte, vamos lá no extremo. Os países escandinavos, em 1 hora, eles produzem de 80 a 90 dólares, trabalhando 1 hora. Os americanos produzem 70 dólares por hora trabalhada. Sabe quanto produz o Brasil? Mais do que a Nigéria, mais do que a Etiópia, mas é 17 dólares por hora trabalhada. 17 dólares por hora trabalhada. Você já parou para pensar? Você tem alguém que trabalha 1 hora, produz 70 dólares, Estados Unidos, e você tem um outro que produz 17 dólares por hora trabalhada, ou seja, um país improdutivo. É improdutivo porque o brasileiro é preguiçoso? Não, não é porque o brasileiro é preguiçoso. Primeiro sinal de improdutividade, primeiro indicador de improdutividade vem dos encargos trabalhistas. Isso é uma excrescência nacional. Para cada real que se paga de salário, recolhem-se encargos de R$1 e pouquinho. É 102%. Então, em vez de você entregar para o trabalhador
2, você entrega um para ele, entrega um para o governo. Olha que maravilha. Encargo trabalhista. Resultado, improdutividade. Por que eu vou contratar uma pessoa pagando ela 1 se ela vai custar 2? Então, se eu contrato 2, em vez de pagar 2, eu pago 4. Só que o trabalhador só recebe 2. Os 2 trabalhadores que eu estou contratando. E o Estado recebe mais 2. Por que eu coloco encargo na folha? Porque é fácil de cobrar. Mas é absolutamente improdutivo. Segundo motivo, as empresas, o grosso do meio empresarial brasileiro é formado por pequenas e microempresas que têm dificuldade grave de gerenciamento. Então são empresas mal geridas, boa parte delas. Isso é um problema. Outra coisa, as empresas não têm acesso a capital, até porque tem essa característica, as empresas são pequenas. Então elas não têm acesso a capital. Se elas não têm acesso a capital, elas não conseguem investir em tecnologia. Vão pegar dinheiro a que taxa de juros? Que tal, hein? Com a taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil, você pegar dinheiro para investir em tecnologia. Para quê? Como que você vai pagar? Você não consegue receber vendendo no seu operacional, ganhando dinheiro com o que você produz, para pagar esse assalto que é a taxa de juros nacional. Taxa de juros nacional que é alta, porque o Estado é perdulário, compete na captação de recursos e sorve o dinheiro que está disponível pagando um preço exorbitante. Então, o custo do Estado perdulário vem para cima do setor produtivo e cobra um pedágio alto, impedindo que as empresas invistam, por exemplo, em tecnologia. Qualificação do trabalhador. Você tem um sistema S que é muito bacana, mas é pequeno. Nem tem como o sistema S resolver os problemas do Brasil. Então, faltam centros e a gente não tem um sistema educacional compatível com o aumento da produção. E quando você olha esses fatores, que são fatores importantes, a gente está lá embaixo, no patamar de $17 de produção por hora trabalhada. Aí nós vamos reduzir a carga. E vamos continuar produzindo 17? Claro que não. Porque se ao final de um ano, com a jornada atual, a gente produz isso, se a gente reduzir a jornada, a gente vai aumentar a produtividade. Tirou da onde isso? Quem é que tirou isso da cabeça? Discurso populista da autoria dessa emenda constitucional, que vai andando e as pessoas vão falando como se isso fosse melhorar a vida. Isso vai piorar a vida, vai tornar um país improdutivo ainda mais caro. Um país que já não produz vai ficar ainda mais caro para produzir. Ou seja, a gente vai ter redução do crescimento do PIB. Pode ter, inclusive, queda no PIB. É uma coisa absolutamente sem sentido. Diga-se de passagem, nós, e o presidente tem razão, a gente não pode manter o sistema de produção e o pagamento e a jornada como em 1943, e já não é. Com a reforma de 2017, feita no governo Temer, as relações de trabalho não são as mesmas. Felizmente, em 2017, fizemos uma moderna reforma na vetusta CLT de 1943 e a gente tem hoje condições de ter o teletrabalho, a gente tem a negociação que se sobrepõe ao poder perverso dos sindicatos, que perderam poder. A gente tem o trabalho intermitente, banco de horas, home office, tem uma série de mudanças, os apps que estão aí, que são uma realidade incontornável. Então, de fato, a gente não pode ter, e não tem há muito tempo, a realidade de 1943. Mas o presidente não falou só disso, ele falou uma outra coisa também derivada disso, Larissa. Eu lembro que no começo dos anos 80, eu era metalúrgico lá em São Bernardo. Eu ia para a porta da fábrica fazer discurso contra a robotização das empresas. E a gente dizia, não, porque vai colocar um robô, vai facilitar a produção. Eles diziam, não, o robô vai tirar o trabalhador do serviço pesado. O trabalhador vai poder trabalhar de térreo. Mentira, o trabalhador foi desempregado. Ele foi morar numa favela. Ele foi morar porque ele não podia pagar aluguel. Ou seja, porque quanto mais tecnologia, menos gente você precisa. Esse é o dado cientificamente prático. Quanto
quanto mais tecnologia, que é muito importante para o desenvolvimento da humanidade, menos gente você precisa. Veja o sistema bancário. Veja no sistema financeiro quanta gente foi mandada embora. Veja no setor metalúrgico quanta gente foi mandada embora. Veja em toda a categoria, em qualquer categoria. O presidente fala bem, né? Precisa tirar o chapéu para ele. Ele sabe vender um peixe. Mas é evidente que quando a gente escuta, a primeira impressão é que é verdade, né? Você coloca robô e você gera desemprego. A primeira reação é verdade, tem razão. Agora vamos lá. Em 1985, para você comprar o carro mais barato que havia no mercado, você precisava de 72 salários mínimos. Ou seja, o número de pessoas para comprar um carro era mais restrito. Hoje, com 46 salários mínimos, você compra um carro. O carro não é barato, o carro é caro, mas ele custa mais barato do que custava antes na comparação com o salário mínimo. Quais eram os empregos industriais, por exemplo, e qual era a consequência do que acontecia no emprego industrial? O tempo para fazer um carro era 30 horas. Hoje você faz um carro em 12 horas, algumas fábricas com uma capacidade de produzir um carro num tempo ainda menor do que esse. Um ser humano conseguia colocar uma solda ao lado da outra com uma diferença de 1 ou 2 milímetros de margem de erro. Um robô comete um erro de 0,1 milímetro. Então, a precisão é muito maior. Com essa precisão, você tem carros muito mais bem acabados. Não só carros. Você aumentou a velocidade de produção de veículos, de eletrodomésticos, todo o setor industrial. Precisão, redução de custos. Então, hoje, se você fosse fabricar um carro ao molde, ou nos moldes do tempo saudosista de alguns, pré-robô, você teria um carro que custaria hoje 72 salários mínimos. Imagine o que isso significa. Quantas pessoas poderiam comprar um carro? Então, quando o assunto é acesso ao consumo, a gente festeja que o preço dos produtos caiu. Quando o assunto é tecnologia, a gente pega e fala, puxa vida, mas empregos foram eliminados. Quais foram os empregos que foram eliminados, por exemplo, no setor bancário? Né? Você tinha seres humanos pegando todas as entradas e papéis e conferindo manualmente. Por isso você tinha um monte de gente fazendo trabalho. Não é que o robô faz trabalho do ser humano. O ser humano fazia trabalho de robô. Trabalho repetitivo. Sabe quantos acidentes de trabalho você tinha por 1.000 trabalhadores num ano naquele tempo, 1980? 72. Hoje você tem 28. O presidente Lula tem 9 dedos. Um desses dedos ele perdeu na fábrica. O número de acidentes caiu muito de lá para cá. Então a redução de acidentes a gente deve à robotização também e a processos produtivos muito mais modernos e sofisticados. E vem aí inteligência artificial, que está aí presente. E todos esses avanços, eles geram desafios. Mas vamos lá. Qual era a porcentagem das pessoas que trabalhava na década de 80? 56% do total da mão de obra em idade de trabalhar no mundo. Hoje é 61%. Então tem mais gente trabalhando. O setor industrial perdeu espaço? Perdeu. Você tinha 350 milhões de pessoas trabalhando no setor industrial. No mundo, você tem 270 milhões. Agora, o número de pessoas que trabalham no setor de serviço saiu de 400 e poucos milhões para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E o que é o setor de serviços? É só o que alguém pode apontar, mão de obra de um salário menor? Não, não é não. Você pega um setor, uma empresa industrial, pega uma montadora, um pedaço do trabalho da montadora é produzir carro. Já foi 100%. Ela produz o carro. Aí ela financia o carro, porque ela tem um banco. Banco é serviço. Ela te dá assistência técnica. Assistência técnica é serviço. Todo o trabalho, todo o setor de serviço de uma indústria automotiva está fora do processo industrial e conta como serviço. Isso significa que, com a robotização,
você livrou o ser humano dos trabalhos que eram repetitivos, geravam fadiga, geravam estresse, geravam acidentes, geravam morte, geravam imprecisão, gerava baixa qualidade. E você passou a fazer isso com máquinas. Quando você pega hoje o número de empregos que certos setores têm, certas indústrias têm, é impressionante. Você volta, por exemplo, para 1980 e vê quantos empregos gerava o Walmart, por exemplo. 21 mil, hoje 2 milhões e 100. A Volkswagen, em 1980, tinha 75 mil empregos, hoje tem 670 mil empregos. Então, não dá para dizer, realmente não dá para dizer, que o aumento do número de robôs prejudicou a sociedade. É intuitivo dizer que sim, mas é só intuitivo. Mas quando você vai olhar os dados, você não consegue constatar isso. A não ser que você queira torturar os números. Quer torturar os números, aí você chega onde você quiser. Aí não vale. Então é importante que a gente preste atenção aos discursos. E volto a dizer, o presidente fala muito bem, mas atrás de um discurso existem dados objetivos que não necessariamente escoram esse discurso. Não trabalhamos hoje como trabalhávamos em 1943, ainda bem. E felizmente a gente tem uma tecnologia para fazer aquilo que o ser humano não deveria fazer. Lugares insalubres. Pega uma fábrica de antigamente, milhares de pessoas trabalhando num lugar quente, um ao lado do outro, os acidentes, um negócio horroroso, horroroso, com muita reclamação. Agora, um fato é indiscutível. O setor sindical perdeu poder. Perdeu poder. Ganhou poder a partir de 1943 e perdeu muito poder hoje. E o setor sindical é a base da esquerda, é a base do PT. Então, perdeu poder. Mas a sociedade ganhou com isso. Os sindicatos podem ter perdido poder, mas os sindicatos, o que são os sindicatos? Qual é o papel dos sindicatos? Que trabalho eles fazem? Hoje eles se seguram e não autorizam você, não deixam você se livrar daquele pagamento de um dia trabalhado. Você tem que ir lá pessoalmente das 10 às 14 e eles têm horário de almoço e não sei o quê. Porque eles querem o seu dinheiro de qualquer jeito. Olha o que fizeram com o INSS, os absurdos que a gente viu em algumas associações de aposentados. Então, é um grupamento que produziu um discurso político forte, sólido e que perdeu sua base. Então, a sociedade se pulverizou nessas organizações, o que é maravilhoso. Os empregados de uma determinada empresa se relacionam com aquela empresa sem a intermediação de pessoas que viviam encasteladas e sorvendo esse poder que elas perderam, o que é ótimo. Ganhou muito a sociedade com isso. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.